O desenho das cidades pelo mundo sempre foi influenciado por alguns fatores principais: a economia, guerras, conquistas sociais ou catástrofes históricas. Mas um quinto elemento sempre esteve presente, principalmente na Europa medieval, transformando as cidades por onde passavam: as epidemias. A história da malária se confunde com a história da formação das primeiras vilas na África. Existem registros de que os residentes de vilas na região dos Grandes Lagos africanos cultivavam pequenas florestas perto de suas habitações para evitar que os mosquitos transmissores da doença invadissem suas casas. Quando os europeus invadiram o continente no final do século XIX, impondo regimes de trabalho e ignorando as formas locais de conhecimento tradicional, os europeus potencializaram os efeitos das doenças locais. No urbanismo, a gente está sempre muito atento às questões econômicas, sociais e ambientais, mas aglomerações humanas também significam a aglomeração de organismos juntos. Nós também passamos a ser vetores de um contágio. As medidas usadas hoje contra o coronavírus, como quarentena e a proibição de reuniões e viagens, foram inventadas em cidades europeias durante grandes epidemias como a peste negra e a malária. Além dessas soluções, os surtos também deixaram marcas na estrutura arquitetônica dessas cidades. O vírus, até agora, já produziu resultados catastróficos na saúde pública brasileira. Mas ainda não é possível enxergar que mudanças ele produzirá na nossa forma de viver. As pessoas costumam me perguntar o que acontecerá com a arquitetura depois de passar dessa pandemia. Não, eu acredito que as cidades agora vão ser mais espraiadas, vão ser mais arejadas, vão ser mais abertas. Ora, isso está indo na contramão de todas as tendências que se mostraram nos últimos anos, que era o contrário, que era a cidade adensada, a cidade que você poderia encontrar no seu entorno imediato todos os serviços necessários, a arquitetura hospitalar, a arquitetura de shopping centers, a arquitetura de presídios. Essas, certamente, elas vão sofrer modificações. Isto não tem dúvida. Quando você pensa na grande massa da arquitetura, que é a arquitetura habitacional, é arquitetura talvez sem autores, como as pessoas vivem, como as pessoas moram. O que adianta você vir com esse discurso, que é um discurso até modernista, das cidades-jardins, que você espalha, o sujeito vai morar longe, numa casa arejada, se depois ele tem que se emburacar dentro de um meio de transporte coletivo, atolado de gente, engarrafado. E esse não é o único problema. A multiplicação de comunidades sem planejamento ou sem serviços públicos coloca uma parcela da população em situação de grande vulnerabilidade diante de uma doença infecciosa. O Rio de Janeiro está aí na ordem de 22% da sua população morando em favelas. Esses números nas capitais do Nordeste é maior, nas capitais do Norte ultrapassa mais da metade dos domicílios, são domicílios, como o IBGE chama, de aglomerados subnormais. A gente já tem um acúmulo aí de mais de 40 anos de experiências de urbanização de favelas, e isso, entretanto, tem mudado muito pouco. Não existe um estímulo à produção residencial acessível no país. Tanto o governo quanto o setor privado precisam buscar um superávit de produção residencial e procurar soluções de financiamento, de crédito público, para que as famílias possam ter condições de ter acesso a essas moradias. Mas a gente precisa entender que a habitação, ela muda ao longo do tempo de uma pessoa. Se você é uma criança, sua demanda da moradia é de um tipo, se você é um jovem é de outro tipo, ou seja, a casa vai mudando ao longo do tempo, as necessidades de moradia vão mudando ao longo do tempo. Nessas áreas faveladas, aonde não chegam os serviços públicos, onde você tem uma possibilidade enorme de contaminação, que não falo apenas das epidemias, mas falo de outras doenças que são patentes nessas localidades, como, por exemplo, você encontra na Rocinha um alto índice de tuberculose acontecendo, porque
porque esgoto é saneamento básico, a inexistência de esgoto, a inexistência de saneamento básico, a formação dos grandes valões poluídos que correm e transpassam toda a favela, muitas vezes com gente montando suas casas ao lado ou até mesmo em cima dessas localidades. Agora, se não houver esse interesse, achar que são intervenções pontuais, a gente corre o risco de morrer na praia e ficar se repetindo essa história que acontece há mais de um século. Falar em cidades é complexo e não pode ter esse caráter superficial, esse caráter que faz com que se tomem ideias ou que se criem dogmas a partir de soluções improvisadas, de soluções sem fundamento.